A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o sexto domingo do tempo pascal, 25 de maio de 2025. Com a igreja toda, nós rezamos, pedindo ao Senhor a graça de viver um domingo feliz e uma semana abençoada. Já nos dirigimos para o final do mês dedicado a Nossa Senhora e a Virgem Maria, celebrada ontem como auxílio dos cristãos, mantenha seu auxílio poderoso sobre todos nós na Igreja e sobre todas as igrejas, para que sejamos fiéis ao seu Filho Jesus Cristo. Com a Igreja nós rezamos hoje: Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 2 e dos versículos 22 a 29. O salmo responsorial será o Salmo 66, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A segunda leitura será do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 21, versículos de 10 a 14 e de 22 a 23. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 14, versículos 23 a 29. Bom domingo para todos, que a graça do Senhor nos assista, para que, com seu Espírito enviado a nós, nossa mente seja aberta, Ele nos ensine tudo aquilo que Jesus fez e nos recorde tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A tarefa do Espírito Santo é esta: ele é a memória dos cristãos. Portanto, bem-vindo, Espírito de Deus, divino amigo, luz da Igreja, para que possamos ouvir, acolher como Maria a palavra do Senhor e pô-la em prática como bem-aventurados. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo,
homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Durante esta semana, nós já ouvimos esta leitura. Ela veio colocada na nossa escuta por volta de quinta ou sexta-feira, porque esse texto faz parte na sexta-feira, porque este texto faz parte de uma pauta muito problemática dentro da comunidade cristã inicial, que prospera em Antioquia, onde estão Paulo e Barnabé ensinando aquilo que recebiam dos apóstolos e dos presbíteros, dos anciãos em Jerusalém. A igreja já começa muito bem articulada e Paulo e Barnabé transmitem o que recebem. A isso se dá o nome de traditio, de onde vem tradição. Tradição para nós não é repetição de eventos. Tradição para a Igreja Católica é transmitir fielmente a fé apostólica recebida. Paulo e Barnabé são fiéis a esta tradição, a esta metodologia querigmática, evangelizadora, no espírito, pneumática. Mas tem outras pessoas que vêm do judaísmo para dentro da nova comunidade cristã que estão incomodadas com os pagãos que também estão se convertendo para dentro da comunidade cristã, porque estes não são circuncidados. A circuncisão era a marca física feita no órgão genital de um garoto recém-nascido para consagrá-lo ao Senhor. Equivalia, por aproximação, ao nosso batismo. Ora, para quem vem com a mentalidade mosaica, da lei mosaica, a circuncisão tinha este valor, este significado. Mas para um pagão, a circuncisão não quer dizer nada disso, nem quer dizer nada, nem vai se deixar circuncidar. Para a comunidade cristã, que é a terceira via, também não há mais necessidade disso, porque agora estamos noutra lei, a lei de Cristo Jesus, na liberdade dos filhos de Deus, e Jesus não mandou circuncidar ninguém. Esta pauta foi tão quente que Paulo e Barnabé foram mandados a Jerusalém, os apóstolos se reuniram com os presbíteros de então para discutir a questão e foi lavrada uma carta que nós ouvimos a leitura dela agora há pouco. E a comunidade de Jerusalém manda acompanhar Paulo e Barnabé, Judas e Silas, para que eles mesmos leiam esta carta com a autoridade mandada dos apóstolos, portanto eles são os delegados apostólicos em Antioquia, e a leitura da carta causa muita alegria e sossego na comunidade, porque aqueles que perturbaram a comunidade com estas doutrinas antiquadas não foram mandados por Pedro e os apóstolos de Jerusalém, não. Onde quer que alguém comece a fazer novas regras, a comunidade deve sim dizer não, deve consultar a matriz, portanto, a matriz paroquial, a matriz diocesana, a Santa Sé, porque não admitimos quaisquer imposições
de novidades anacrônicas ou que estejam em desacordo com a apostolicidade da Igreja. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude então a ter esta firmeza e altivez de inteligência para ler por dentro, intellegere, ler por dentro estas coisas que querem impor de um lado e de outro a comunidade, para que nos mantenhamos unidos ao nosso pároco, ao nosso bispo, ao CNBB, ao Santo Padre, para que não tenhamos demora nestas perturbações trazidas por quaisquer novidades inventadas por aí. Que todos nós sejamos fiéis à nossa Igreja, nossa mãe, nossa alegria. Deus abençoe a nossa Igreja e todas as igrejas que são fiéis a Jesus Cristo no seu Espírito Santo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. O Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar. Consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Vem o Senhor me ofertar a minha vida
palavra é Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo da Páscoa. Agradecidos a Nosso Senhor porque já nos aproximamos daquela festa conclusiva desse tempo que compõe uma quaresma. A quaresma preparatória à Páscoa e uma quaresma festejadora da Páscoa, que vai ser culminada com a festa solene da Ascensão do Senhor ao céu. Enquanto isso, a Igreja vive as alegrias do Senhor ressuscitado. Com Ele se alegra. E hoje nós poderemos rezar entre uma leitura e a outra o Salmo responsorial, que é o Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. É o refrão que o salmista nos propõe dizer entre as 3 estrofes propostas à nossa meditação de hoje. Vamos rezar? Primeira estrofe. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Refrão. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Segunda estrofe. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Refrão. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Terceira estrofe. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Refrão. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Acabamos de ouvir o trecho dos Atos dos Apóstolos, registrado por Lucas no capítulo 15 dos Atos, que recorda a tensão provocada na primeira comunidade cristã, lá em Antioquia, entre os cristãos que estavam convertidos do judaísmo para dentro da comunidade, com aqueles que do paganismo vieram para dentro da mesma comunidade cristã. Numa terceira via, agora temos propendentes de 2 vias, da via judaica e da via pagã. Se encontram agora para viver uma experiência de fé nova, totalmente outra, que se chama liberdade cristã. Já aí temos uma espécie de teologia libertadora de tudo aquilo que era o peso da lei mosaica que Jesus havia recusado. Jesus quer a lei do Pai, e a lei do Pai é que nós o amemos sobre todas as coisas. 3 mandamentos em sua honra: amar a Deus sobre todas as coisas, louvar o seu nome com um culto. Estes são os 3 primeiros mandamentos. Hoje, a Eucaristia. Os outros mandamentos de 4º ao 17 seriam os mandamentos que confaziam o amor ao próximo. Amar a Deus e aos irmãos por causa dele era o compósito fundamental da fé cristã. A vida cristã estaria caracterizada exatamente por isso, como ouvimos no domingo passado: amar-nos uns aos outros. O amor supera tudo, ilumina tudo, esclarece tudo. O amor liberta e salva. O amor é tudo. O amor é a plenitude da lei, dirá São Paulo na carta aos Romanos. Portanto, todos podem glorificar o Senhor dentro da nossa comunidade.
Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, diz o salmista no Salmo 66. Quando a questão se instaurou, a melhor saída foi a sinodalidade, o jeito de ser que a Igreja tem desde os seus primórdios. E a sinodalidade leva a ouvir os problemas, a levá-los à discussão em amplidão, portanto, com as autoridades da Igreja, discuti-las com profundidade, não com superficialidade, não em modismos epocais, não influenciados por quaisquer ideologias, mas com metodologias próprias e atenção à palavra de Deus, àquilo que Jesus falou e fez, com a autoridade dos apóstolos. Aí sim, o tema vem discutido, do qual se lavra uma ata, um documento, uma carta, e pessoas autorizadas pelos apóstolos visitam as comunidades. Há um retorno, portanto, uma acolhida, uma recepção do sínodo. É o período que nós estamos vivendo na Igreja, da recepção do documento final do sínodo, da sinodalidade, para que aí se experimente que o Espírito Santo em nós, a decisão vem encabeçada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós decidimos. E agora a comunidade vai receber, portanto, tradição, aquilo que foi transmitido. Aquilo que foi recebido vai ser transmitido. E é aí então que a comunidade vai ter sossego por uma palavra iluminada, abençoada, segura, pacífica. Aquela acolhida do documento final do sínodo trouxe para Antioquia muita alegria e paz, pelo estilo, pelo conteúdo que trazia para dentro da comunidade. O que antes causou discórdia, agora trouxe paz. Antes era uma discussão verbal e ideológica, agora é um documento que sintetiza a maturidade da fé discutida, assumida, decidida em uma ação pneumática e eclesiológica. O Espírito que conduz a Igreja de Jesus Cristo. Estamos dentro de uma página belíssima de eclesiologia e pneumatologia, daquela teologia dogmática pura, bonita, que coloca a gente em contato com a força do Espírito de Deus que dirige, como sempre, a Igreja Católica. Assim deveríamos aprender nas nossas comunidades a fazer a mesma coisa, a não ter medo de sentar, reunir, discutir e decidir, o Espírito Santo e nós. Depois de rezar, depois de consultar as nossas autoridades, os nossos códigos, o Código do Direito Canônico, os decretos sinodais da Diocese, não tomar com rapidez qualquer novidade trazida de fora como medida de conduta da nossa comunidade, de jeito nenhum, do nosso grupo, de jeito nenhum. Ou porque um veio de lá e de cá, daquela diocese, de outra, como era feito lá vai ser feito aqui, de jeito nenhum. Não, ainda que esta pessoa seja rica, seja patrocinadora de não sei o quê, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas ela sempre ajuda, não vai ficar agradada, não é para agradar, não sei, ninguém, não é para isso que a gente é igreja. Mas sempre pagou, que tenha pago, não importa, nós não estamos à venda. A igreja não está à venda. É ponto e basta. O que está em jogo é a nossa fé, é a nossa tradição, a nossa comunhão. Isso não se negocia, é inalienável, é inegociável. Não. Portanto, não são os ricos que devem mandar nas nossas igrejas. Não é quem paga isso ou aquilo. Ah, mas vamos perder o patrocínio. Que perca! Que perca! Nosso patrocínio se chama dízimo. Nosso patrocínio se chama dízimo. É o dízimo que fortalece a fé e a conduta moral, ética, transparente e corresponsável da comunidade eclesial. Não é esse ou aquele que adquire direitos sobre nós e palavra
a primeira palavra e a última palavra sobre nós. Não, Senhor. Não, Senhor. Ninguém sufoque o Espírito. Ninguém anule a comunidade. Levantem-se todos contra estes donos da igreja, donos da comunidade, donos do santo, donos do padre, donos da sacristia, donos da comunidade, donos da liturgia. Fora! Ou entram na dinâmica do Espírito, do pneuma, do Espírito de Jesus, da eclesialidade, da circularidade, ou nada de verticalidade decisiva que imponha a todos aquilo que pensa ser o melhor. Não, Senhor. Que Deus nos dê esta firmeza, esta graça, para que as nações o glorifiquem e que todas as nações glorifiquem o Senhor dentro da nossa comunidade de irmãos capazes de falar e de ouvir, de refletir e de decidir, o Espírito Santo e nós, o que é melhor para todos, em comunhão com o Santo Padre, com o nosso Bispo, com o nosso pároco. É assim a nossa sinodalidade. Agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. A palavra é Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa
deste sexto domingo do tempo da Páscoa. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do alto de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ultimamente temos lido vários trechos do livro do Apocalipse nas segundas leituras das Santas Missas deste tempo de Páscoa. A comunidade de São João, que vive no degredo, na situação difícil de trabalhos forçados, muitos dos quais estão com ele na ilha de Patmos, no Mediterrâneo, prisioneiros por causa da própria fé em Jesus Cristo, se sente solicitada pela própria inteligência do Senhor, do Espírito Santo, a uma modalidade de escrita que, no estilo apocalíptico, no gênero literário Apocalipse, encontra o modo melhor para se camuflar e poder sobreviver a tamanha perseguição daqueles que hostilizam a sua fé. Os soldados, os pagãos romanos e gregos, todos aqueles que se opõem à igreja nascente, a este novo modo de viver, um modo incômodo por sinal, que se apoia na pessoa de Jesus Cristo e se radica nele, agora encontra a saída. A saída é usar uma linguagem que possa ajudar a gente a se entender. Os códigos de entendimento da comunidade que vão criando, inclusive, um tecido linguístico, uma gramática misteriosa, uma gramática litúrgica, exatamente para que a comunidade possa sobreviver no meio de tanta perseguição. Por isso, o anjo é o Espírito de Jesus, que leva em espírito João a uma montanha grande e alta. Lá de cima, no céu, está na terra, evidente, mas numa altura que lhe permita ver coisas que precisa realmente de uma ascensão para poder serem vistas. Ascendido pelo Espírito, portanto, elevado, João pode então ver a cidade santa Jerusalém. Para ele agora Jerusalém já tem esta qualidade de santa, porque aí o Senhor culminou a sua própria missão, a sua vida, a sua morte, sua ressurreição, tudo se deu aí. Jerusalém é, na Sagrada Escritura toda, a cidade de Deus, a cidade da paz, a cidade do bem, a cidade
da salvação. Então, esta cidade nova vem descendo do céu, de junto de Deus. Não é a Jerusalém corrompida, onde habita o rei corrupto, perverso. Não, é uma outra cidade, é a cidade renovada, que desce de junto de Deus à terra. Não há nada que se separe do mundo. Este mundo precisa exatamente do insight do alto, de uma cidade nova que cola e supera a cidade velha, a cidade do baixo. Ela vem brilhando com a glória de Deus. A glória de Deus é o homem vivo, e na cidade brilha Deus quando as pessoas estão em condições de viver, de vida plena, abundante. O seu brilho pode ser comparado a uma joia preciosa, um jaspe cristalino ou a uma pedra preciosa, de tão bela que é. A beleza vai salvar o mundo. A beleza caracteriza a santidade da cidade. Ela estava cercada por uma muralha maciça e alta, portanto, o monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, é uma dessas muralhas maciças muito significativas dentro da geografia bíblica. Essa muralha cerca a cidade, ou seja, lhe dá proteção. Ela tem a proteção divina, maciça e alta. É a segunda vez que se fala do alto. Ela tem 12 portas. 12 portas tem a muralha. E a partir daqui, por 5 vezes, o número 12 vai recorrer. Quer ver? São 12 portas que tem a muralha que protege a cidade. Sobre as 12 portas estão 12 anjos. As portas têm escritas nelas os nomes das 12 tribos de Israel. E então, estas 12 portas são situadas nesta muralha para os quadriláteros do universo, o Ocidente, o Oriente, o Norte e o Sul. Portanto, é uma cidade, uma igreja, portanto, uma eclesia, uma congregação aberta para o mundo todo, cateholós, católica, holística. Aqui está o carimbo da qualidade, a marca d'água da qualidade da igreja, católica, holística, aberta, com portas abertas para os quadrantes do universo: norte, sul, leste e oeste, o oriente, o ocidente, o norte e o sul. A muralha da cidade também tem 12 alicerces. E por fim, sobre estes alicerces estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É tudo terreno, porque 12 vezes 5 são 60. E ainda é 6. Prevalece aquilo que é daqui, na expectativa da pátria celeste, daquela que será a futura realidade da comunidade que sofre e que dá testemunho. É assim então a visão maravilhosa que João tem desta cidade. Na cidade, ele não vê templo. Jerusalém tem o seu templo, mas a Jerusalém nova, a cidade nova que desce do alto, não tem templo. Estranho, por que não tem templo? Porque o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Noutras palavras, o templo de Deus é o corpo de cada pessoa batizada no sangue de Cristo e no testemunho da sua palavra, da vivência da sua palavra, que está dentro da cidade. O templo se desloca e se transforma, vai para as casas, vai para a pessoa de cada um, vai da pedra à carne. Portanto, o templo é o corpo humano, que se torna morada de Deus. Quem guardar a palavra de Deus vai se tornar templo de Deus, morada de Deus no Espírito. Nós ouviremos isso logo mais no Evangelho daqui a pouco. Nós somos o novo templo, a nova morada, a nova hospedaria, o novo céu
que Deus resolveu usar para morar. A cidade também não precisa de sol, nem de lua. Jerusalém tem, sim, suas estações, sua noite e seu dia, que iluminam a cidade. Mas a cidade nova, esta Jerusalém misteriosa, bela descida do céu, tem outra luz. A luz dela é a glória de Deus, a vida dos seus filhos. A glória de Deus é o homem vivo, e ver a Deus é a vida da pessoa humana. E a lâmpada que a cidade tem, os luzeiros, as lâmpadas, são o próprio Jesus. Jesus é a lâmpada, sua palavra é luz para os nossos passos, é lâmpada para o nosso caminho. Tudo isso gravita, gira em torno da palavra e da Eucaristia, da corporalidade da comunidade igreja, desta igreja que é visibilizada nesta cidade nova. Essa cidade é ícone, simbólico da igreja de Cristo presente no mundo, mesmo no meio de tanta perseguição, mas ao mesmo tempo bela, para quem consegue ascender e ver do alto como Deus vê tudo. Que página do Apocalipse! Louvado seja Deus por esta eclesiologia apocalíptica maravilhosa da comunidade joanina com que fomos brindados na missa de hoje. A todos, bom domingo. Sinta-se feliz de pertencer à cidade nova, a Jerusalém do Alto, nossa mãe, que é a igreja em que o Senhor nos consagrou. Tudo de bom. Vamos então ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Escuta isso. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, filho. Segue a lei. Segue a lei. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Então segue a lei, meu filho. Segue a lei. 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 Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti.
sua casa. Deus tem sonhos para sua família. Deixa Deus sonhar em você. Deixa os planos de Deus fazerem parte da sua vida, fazerem parte da sua história. Segue além, vai. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. De Deus virá. Oh, o melhor de Deus virá na sua vida. O melhor de Deus virá na sua vida. Não tenhas medo, filho. Segue. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você vai seguir além. Amém? Então segue além. Segue além. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 6º domingo do tempo pascal e o domingo que vem já será o domingo solene da festa da Ascensão do Senhor, pois no domingo sucessivo já será o domingo de Pentecostes. Estamos para concluir o tempo pascal e, portanto, já chegaremos à conclusão daquela quaresma festiva dos encontros com o ressuscitado e da visão dele em sua igreja. Ouçamos então o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto deste evangelho é o da noite da Quinta-feira Santa, portanto, véspera da entrega da vida de Jesus na cruz e, portanto, ocasião de despedida dos seus discípulos.
Quando uma pessoa está se despedindo, está próxima de sua morte, se pode, diz as coisas mais bonitas da sua vida. E Jesus deixa, nestas últimas páginas, antes da sua entrega à paixão, um verdadeiro testamento. Dos capítulos 13 ao 17 do Evangelho de João, temos um riquíssimo testamento de Jesus para a sua igreja. Esta página, então, nesta perícope que acabamos de ouvir, pode ser dividida em algumas partes. A primeira, relativa à palavra. Vamos ouvir? Jesus diz que se alguém o ama, guarda a sua palavra. Guardar a palavra significa ouvi-la, meditar sobre ela, pô-la em prática, fazer com que a vida seja iluminada por ela, pautar a própria conduta pela palavra ouvida. Por isso, ler bem, dar-se o tempo de meditar a palavra de Deus, ler com clareza para a comunidade, ler mais de uma vez, guardar a palavra, guardá-la até mesmo na memória e no coração, mas sobretudo expô-la como palavra que informa a vida, a fim de que o discípulo tenha a forma do seu Senhor, a forma Christi. A palavra nos cristifica. A palavra de Deus é Jesus Cristo e, portanto, ouvindo e pondo em prática a palavra, nos tornamos iguais ao Filho de Deus, filhos de Deus na vivência da sua palavra. Se esta palavra for guardada, diz Jesus, seu Pai amará quem faz isso. E com o Filho, o Pai e o Filho, farão da pessoa que vive a palavra a sua morada. Virão e farão nele a sua morada. Nos tornaremos Domus Dei, casa de Deus. E por que não, et porta coelis, e porta do céu, porque o Senhor encontra em nós uma porta aberta em que Ele bate, se abre, Ele entra e aí fica. Nos tornamos o novo céu de Deus, a morada de Deus entre os homens. Nos tornamos aquela Jerusalém santa, nova, vinda do alto, bonita, brilhante. O novo templo de Deus no mundo passa a ser cada um de nós, o nosso corpo, a nossa família, a nossa comunidade, nossa vida. Que beleza, que conexão entre a linguagem do Apocalipse que ouvimos na segunda leitura agora há pouco e a linguagem do mesmo autor, São João, neste capítulo do Evangelho. Até aqui é relativo a quem ama a Jesus. Ele quer ser amado através da prática da sua palavra, da guarda da sua palavra. Infelizmente tem que ter um complemento isso aqui. Quem não o ama, quem não ama Jesus, não está nem aí com a sua palavra. Portanto, qualquer desprezo à liturgia da palavra, à leitura orante da palavra, à própria palavra vivida por outros, que é estímulo, que é mensagem enviada à nossa vida, à nossa consciência, um apelo de conversão da gente, isto é falta de amor a Cristo Jesus. Não é santo, não é bom. E, portanto, Jesus põe até um ponto ali. Ele nem comenta o que ocorrerá depois disso. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Que elegância de Jesus, mas que esperança ao mesmo tempo. Que o fascínio seja despertado em nós para viver a sua palavra e nos tornarmos morada de Deus. A palavra que nós escutamos, diz Jesus, não é dele, mas do Pai que o enviou. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Portanto, ouvindo Jesus, ouvimos o próprio Deus. Ele disse isso enquanto estava com os discípulos. Agora vem a segunda parte da perícope. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome,
Ele ensinará à comunidade dos discípulos tudo o que ele fez e disse, portanto, vai ensinar e recordar tudo o que Jesus havia dito. O defensor, parakletos no grego, o Paráclito, é o Espírito Santo, o pneuma, e, portanto, ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Espírito Santo, virá em auxílio da Igreja e ele será o portador do ensino, o divino pedagogo, carregado da potestas docens para ensinar, como também a memória dos cristãos. Ele vai recordar, e recordar vem de novo, abrir o coração da gente para acolher a palavra de Jesus. De novo, abrir o coração que se fechou. O Espírito terá um trabalho enorme e vai trabalhar em nós para nos recordar. A recordação é a reabertura do coração para a acolhida daquele que vem. Terceira parte da perícope: deixo-vos a paz. A paz não é um hiato entre conflitos, um tempo de sossego entre um conflito e outro. A paz é a paz de Jesus, não como o mundo dá, uma paz fugaz. A paz de Jesus é uma paz duradoura, porque a paz de Jesus é Shalom, é a sua graça, a sua amizade. É uma nova maneira de compreender a pessoa em sociedade, em comunidade, o valor altíssimo da pessoa humana, do seu corpo, da sua história, do seu gênio, da sua saúde, dos seus direitos, a justiça necessária para as relações sociais, a graça da salvação das pessoas todas, dos adolescentes, das crianças, dos nascituros, dos pré-nascituros, dos jovens, dos adultos, dos casais, dos idosos, dos doentes, dos presidiários, mesmo daqueles delinquentes que precisam de correção, mas também dos profissionais, dos cientistas, dos estudantes, dos governantes. Em toda a extensão da pessoa, há de se chegar e se implicar a paz. Estamos numa indústria bélica, numa indústria da morte, numa indústria de altíssimos investimentos em arsenais mortíferos, altamente destruidores e com risco cósmico para o planeta inteiro. Precisamos investir na indústria da paz, daqueles relacionamentos que do pequeno, dos pequenos pontos, das pequenas atitudes, nós faremos o mundo chegar a um estado de uma outra cidade, uma cidade nova que desce do alto. Não mais estas relações tão selvagens entre governantes e governados, entre governantes entre si, entre as igrejas que tanto se dividem e com tanta vergonha causam aos próprios correligionários. Depois, quarta parte, Jesus fala: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, porque o Senhor nos deu um espírito de bravura, de grandeza, não de covardes, de frouxos. Nem se deve perturbar, nem se intimidar o coração por nada, por nada. Nada nos altere, nem as incompreensões, nem os escândalos, nem as divisões, nem os desastres, nem a renitência no pecado e no mal. Nada nos altere. Que o nosso coração se torne sempre mais firme e bravo, nunca perturbado ou tímido, intimidado. Jesus vai, mas voltará. Esta é a certeza, a esperança jubilar que deve animar a todos. Ele voltará. Por isso, com a igreja toda, nós estamos dizendo, e assim termina o livro do Apocalipse: Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor. Ele disse que se nós o amássemos, ficaríamos alegres, porque Ele vai para o Pai, que é maior do que Ele. Sim,
Nós queremos ir junto com Jesus. Ele foi ficando, Ele ficou nos levando. Esse é o movimento de trânsito escatológico entre o céu e a terra que celebraremos na ascensão do Senhor no domingo que vem. Ele disse isso agora, no tempo antes da sua morte e ressurreição, para que quando acontecesse, fosse acreditado. E nós deveremos dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu creio, eu acolho, eu me agarro a isso. Eu abro o meu coração para que tu entres e tomes posse de mim, para que eu me torne tua morada, tua cidade nova, teu céu, tua propriedade. Consagra-me, Senhor, a ti, a nós, a nossa família, comunidade, nossos negócios, nossos empreendimentos, nossas escolas, nossas igrejas, nossos países. Tira, Senhor, de nós a morte e dá-nos a graça de sermos promotores e artífices da vida e da paz. A todos bom domingo. Que a graça de Cristo Jesus habite ricamente com a sua palavra em todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Não importa de que lado que ele sobe na montanha, não importa de que lado que ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Mas no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem, não importa.